Tudo bom? Estamos nós agora, em definitivo, para a nossa conversa sobre Páscoa e ressurreição. Eu sou o pastor Janoí, seminarista Lucas, e nós estamos com você, tá bom? Então, à medida que você for entrando, vai avisando outras pessoas, vai compartilhando o link. Algumas pessoas me pediram o link pela manhã no WhatsApp, você pode também convidar para o WhatsApp. Realmente eu não fiz isso, posso até fazer agora, colocar o link já do ao vivo no WhatsApp. Então nós estamos dando início, então deixa eu ir lá, colocar o link, aí eu vou mandar para todo mundo, e de repente algumas pessoas que estão aguardando vão entrar conosco também. Aqui, vamos lá, isso, eu vou mandar então para todo mundo. Já estamos no Facebook da igreja, não é isso? Já estamos no Face da igreja, não é isso? Então, vou mandar o link para todo mundo. Vamos lá. Já tem gente aí, irmão Felipe? Já tem 10 irmãos, então eu vou mandar o link aqui para todo mundo. Espera aí, tudo bom, dona Edi? Pessoal, compartilhar, beleza, copiar link, estou enviando para o pessoal do WhatsApp, isso, minha lista de transmissão. Deixa eu pegar aqui, mensagens de quarentena, então está aqui. Agora eu vou copiar esse link, colocar, você está recebendo aí agora. Beleza, então já mandei para todo mundo, para a gente poder iniciar. Mas vamos orar primeiro? Vamos orar e depois vamos conversar, não é isso? Vamos então estar em oração. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa manhã, nesse dia bonito. Apesar, ó Deus, dessa quarentena, desse episódio que estamos vivendo no momento em todo o mundo, nós estamos comemorando a Páscoa, que é o Teu próprio Filho. Ele foi o Cordeiro imolado, Pai, em favor do Teu povo. Nós agradecemos, Deus, a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, só um grupo pequeno aqui, mas com muitos outros nas redes sociais, para comemorarmos essa data. Que o Teu Espírito Santo visite cada família, ó Deus, cada lar, que agora nesse momento está agradecendo ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós oramos, agradecemos, pedimos que o Senhor nos abençoe nessa conversa que vamos ter agora, em nome de Jesus, amém, amém. Bem, Lucas, nós estamos estudando 1 Coríntios, conversando sobre 1 Coríntios, né? Mas antes, está todo mundo falando desse momento, desde na semana toda, praticamente, sobre a Semana Santa. Nós falamos um pouquinho também sobre Páscoa. Então, certamente, alguém agora, nesse momento, está falando sobre a Páscoa, o que é a Páscoa, como é a Páscoa. Nós também queremos falar um pouquinho sobre isso, mas nossa intenção é chegar a Coríntios. Então, primeiro sobre Páscoa, assim, qual seria o texto? Tem um texto base para Páscoa? Tem um texto base para Páscoa na Bíblia? Você tem vários textos que narram isso, né? Desde o Antigo Testamento, onde já era prometido que viria o Messias, que morreria na cruz. Por exemplo, em Isaías 53 nós temos isso. Mas também nós temos no Novo Testamento, inclusive um texto que a gente vai falar hoje aqui, que é 1 Coríntios 15. Fala também sobre a morte e a ressurreição de Cristo como nosso Cordeiro Pascal. E essa base judaica da Páscoa, qual é a história da base judaica da Páscoa? A Páscoa foi instituída para fazer a comemoração do escape do povo de Israel da terra do Egito. Então eles instituíram essa comemoração da Páscoa para comemorar esse fato de que eles foram libertos. Interessante, né? Porque tem a última praga, né? A morte de primogênitos. Eles são obrigados a ficar em quarentena dentro de casa na hora que o anjo da morte passa, né? É como eles estão lá dentro, tem que ficar dentro de casa e aí marcar os umbrais da porta com o sangue do Cordeiro, né? Essa realmente é a história inicial lá da Páscoa. Pessah,
passagem, e eles vão lembrar tudo isso no deserto. Por isso tem uma cerimônia específica, né? Onde eles ficavam de pé, porque para lembrar que tem que sair logo, comiam ervas amargas, pão sem fermento, tudo isso. Nossa Páscoa é um pouco diferente hoje, né? Tem o chocolate, tem o bacalhau e bem um pouquinho diferente, mas a Páscoa do cristão, né, ela pode ter elementos da Páscoa judaica, mas ela é uma outra comemoração. Por que a gente passou o que é a Páscoa para o cristão? Assim, uma conversa. A Páscoa é comemorada no cristianismo hoje como a morte e a ressurreição de Cristo. Isso porque Cristo realizou essa obra justamente quando era da época da comemoração da Páscoa judaica, no mesmo período, nos mesmos dias. Então ele fez isso para indicar que ele era o último sacrifício, ele era o último cordeiro que precisaria ser morto para remir os pecados do povo. E por isso nós comemoramos a Páscoa ainda hoje, mas com esse outro significado. A gente não precisa mais matar um cordeiro, o cordeiro já foi morto uma vez por todas em nosso favor. Então para o cristão a Páscoa tem muitos significados, mas o principal dele é: Jesus morreu por nós e agora nós temos paz com Deus. Amém. Aí a gente vai pensar em Corinto, 1 Corinto. A igreja de Corinto tinha coisas boas, são poucas, tem coisas boas, brincadeira. A igreja tinha muitos problemas, muitas dificuldades. A gente já contou a história. Paulo recebe uma família de Cloe, e essa família conta as dificuldades que estava tendo na igreja. Paulo recebe carta. Essa carta que é a primeira não é a primeira, é a segunda, porque Paulo demonstra no próprio texto que já tinha escrito uma outra carta. Tudo isso. Mas sobre Páscoa, a comemoração da Páscoa do cristão, a substituição da Páscoa em cerimônia. Qual é a cerimônia que substitui a Páscoa para o crente, né? A gente comemora a Páscoa hoje, mas qual é a cerimônia clara, o rito que substitui esse rito da Páscoa para a gente? Está também em Coríntios? Sim, para o cristão a comemoração da Páscoa hoje ela envolve a celebração da Santa Ceia. É um dos sacramentos nossos, e essa é uma memória, uma rememoração do sacrifício do Cordeiro Pascal na cruz do Calvário. Isso está em Coríntios, sim, 1 Coríntios 11, é o texto clássico que a gente usa para celebrar a Santa Ceia. Então essa seria a cerimônia que substitui a cerimônia pascal dos judeus. Legal. E pelo que entendi, pelo que você também entendeu, lendo o texto, tinha alguns problemas lá nessa cerimônia. A gente não vamos ficar nesse texto hoje não, tem um outro. Mas tinha alguns problemas nessa cerimônia, né? As pessoas não estavam fazendo da forma correta. A gente percebeu que existia uma festa ágape, onde pessoas traziam comida também. Os pobres eram esquecidos. Tinha gente que bebia demais, era vinho mesmo, era fermentado, né? Então, teor alcoólico, a pessoa bebia demais. Aí Paulo chama a atenção disso: você não tem casa onde comer e tal. Tem gente que come demais, tem gente que bebe demais. E estava tendo confusão. O que era uma celebração virou uma confusão. Mas vamos lá, a gente não vamos ficar nesse texto. Mas tinha um outro problema. Quando falamos de Páscoa, lembramos então lá do Êxodo, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não está só lá esse registro. O sacrifício de Jesus está em vários momentos do Antigo Testamento e também no Novo, é claro. O que aconteceu, mas um evento mudou tudo. Um evento transformou isso. Um evento fez o mundo olhar para o cristianismo, que até então não era cristianismo, né? Era um grupo de judeus rebeldes que estavam seguindo um camarada que poderia ser um aventureiro. Então, mas esse evento mudou tudo. Que evento foi esse? Esse pergunta de EBD mesmo, né? Esse evento é a ressurreição de Cristo. É Cristo morto na cruz por nossos pecados, mas ressurreto também. E nós vamos falar depois sobre a importância dessa ressurreição de Cristo na cruz, né, do sepulcro lá, né? Mas é interessante notar que em Corinto, na igreja de Corinto, existia esse problema de algumas pessoas não acreditarem nessa ressurreição, ou de questionarem a ressurreição de Cristo. E nós vemos aqui em 1 Coríntios 15, verso 12, Paulo nesse capítulo aqui basicamente vai falar sobre isso, sobre a ressurreição de Cristo. Mas por que ele fala sobre isso? Justamente porque tinha pessoas que não acreditavam muito nisso. Eram só algumas, nós vemos aqui, 1 Coríntios 12, está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 12, está escrito assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês
afirmam que não há ressurreição entre os mortos. Ou seja, alguns da igreja de Corinto acreditavam na ressurreição entre os mortos, mas fazendo isso eles anulavam a fé cristã, que é uma fé alicerçada na ressurreição de Cristo. Então é interessante, né, que já existia na própria divisão judaica, né, porque entre esse período da inspiração bíblica, né, foi o período lá do último texto bíblico escrito do Antigo Testamento até o advento de Jesus Cristo, até o aparecimento, a vinda, o nascimento de Jesus Cristo, né, melhor assim dizer, até o nascimento de Cristo, nós tivemos um momento assim de silêncio de Deus, nós chamamos assim, né? Nesse período surgiram também algumas divisões do judaísmo, e aí as principais, os fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles realmente não criam na ressurreição, eles não acreditavam. A gente vê isso em vários textos bíblicos. E o apóstolo Paulo era fariseu, então o apóstolo Paulo sempre creu na ressurreição. Então havia essa situação. Então, se alguns ali eram sinagoga e estavam lá, claro que a sinagoga foi algo que os fariseus faziam, mas alguém de repente entrou por esse caminho da ideia, tanto gnóstica como... Bem, quando a gente fala de ressurreição, tem algumas coisas legais, tem alguns problemas. O próprio texto, Mateus, ele registra, deixa eu ver se eu anotei aqui, não anotei, mas no finalzinho de Mateus, Mateus 28, eu anotei sim, Mateus 28, do 11 ao 15, então você que está com a sua Bíblia aí, abre aí Mateus 28, do 11 ao 15, os judeus já criaram histórias para poder combater a questão da ressurreição. Eu vou pegar a minha aqui, nós estamos em estudo, né? Então não tem nenhum problema eu abrir aqui agora, Mateus 28, e ele diz assim, ó, essa Bíblia só dá para ler com óculos. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Que dia? Até o dia em que o texto é escrito, o texto de Mateus é escrito. Então os judeus criaram isso, deram dinheiro aos soldados e diziam o seguinte: ainda vamos proteger vocês, fiquem tranquilos, contem essa história. Mas a história mentirosa não deu certo. Outras histórias surgiram. Os gnósticos vão dizer que Jesus ressuscitou somente em espírito, não ressuscitou em carne, ele ressuscitou só em espírito. Outras histórias, uma outra história antiga que existe, que ele na verdade não morreu, ele foi tirado da cruz, ele suspirou, mas ele não morreu, e levaram a judeia. Depois ele continuou entre os... Bem, tem histórias modernas, foram criadas. Jesus na verdade desceu da cruz, saiu, construiu família, seguiu, mas nenhuma dessas histórias vingou, porque verdadeiramente ele ressuscitou. Paulo então está no meio de uma igreja, né? Ali tinham pessoas que não acreditavam na ressurreição. E aí lá no capítulo 15, como já bem disse o nosso seminarista Lucas, Paulo vai discutir essa situação, vai falar dessa situação. Eu peguei aqui uma breve anotação, porque eu lembrei de um sermão do meu tempo de seminário que eu usei esse texto, e eu lembrei, e eu falei: poxa, eu vou tentar lembrar alguma coisa interessante. É bom a gente ler coisas que a gente escreveu há muito tempo atrás, que a gente vê que a gente melhorou um pouquinho melhorou um pouco mas eu queria conversar com você isso, a gente conversar junto. Primeiro, eu queria que você colocasse as razões, assim, algumas razões, algumas coisas importantes que a ressurreição, que só por conta da ressurreição, ou seja, a igreja, ela é a igreja hoje porque Cristo ressuscitou, não tenha dúvida disso, né?
Então, os benefícios dessa ressurreição, separou alguma coisa? Fala aí pra gente poder conversar um pouquinho. Leia e a gente conversa. Eu separei aqui 10 razões pelas quais a ressurreição de Cristo é importante. Recomendo, se você que está em casa tiver caneta e papel, que você anote as referências que a gente vai falar aqui e esses pontos para você meditar sobre isso, não só no dia de hoje, mas também daqui para frente. Eu também quero pedir a você, que nós estamos ao vivo, se você achar que o som está ruim e tal, você comenta aí, tá? Para a gente poder agitar. Tem alguém observando e não deu para colocar o som do jeito que nós queríamos hoje, mas estamos seguindo assim mesmo. Você vê, ó, tá baixo, aí fala com a gente. Essas então são as 10 razões pelas quais a ressurreição de Cristo é importante. Razão número 1, a ressurreição de Jesus significa que nós fomos justificados diante de Deus. Em Romanos 4:25 está escrito: Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, Jesus ressuscitou para que nós fôssemos declarados então justos diante de Deus. E isso confirma que Deus aceitou o sacrifício de Cristo pelo pecado que nós cometemos. Esse sacrifício na cruz de Cristo, então, nos deu um acesso correto, um relacionamento correto com Deus. A segunda razão pela qual a ressurreição de Cristo é importante é que ela mostra que Jesus venceu a morte. Está escrito assim em Romanos 6:9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem domínio sobre ele. Jesus venceu, portanto, o pior inimigo da humanidade, e agora nós não precisamos mais temer a morte, não precisamos mais temer o julgamento, o castigo que virá depois da morte. Então ele era homem, foi homem, viveu como homem, mas não deixou de ser Deus. Exatamente. Se ele se deixa vencer pela própria morte, ele não seria Deus, porque Deus não morre. Então ele tanto foi humano em morrer, como foi Deus em ressuscitar. E Paulo, refletindo sobre essa verdade aqui, que a gente pôs Deus, agora... foi ela, né? Paulo, refletindo sobre essa verdade, em 1 Coríntios 15, o capítulo que a gente está olhando hoje, verso 55 a 57, diz assim: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a ressurreição de Cristo mostra que Ele venceu a morte. E nós não precisamos mais ter medo desse nosso inimigo. Em terceiro lugar, a terceira razão pela qual a ressurreição é importante é que a ressurreição de Jesus significa que os crentes estão unidos com Cristo, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor também ressuscitará a nós com Ele. A união com Cristo significa basicamente que Deus nos olha através do sacrifício de Cristo. Ele não vê a nossa injustiça, mas quando Ele olha para a gente, Ele vê a justiça de Cristo. E essa união só é possível pela ressurreição do próprio Jesus. Em quarto lugar, a ressurreição de Cristo, ela confirma as Escrituras. Existem muitas passagens no Antigo Testamento que profetizam isso, que declaram isso, que Jesus, que viria um Salvador, que Ele seria castigado, crucificado e morreria e também ressurgiria da morte. Então, essa profecia do Antigo Testamento, ela é cumprida na ressurreição de Cristo. Um texto que declara isso muito de maneira aberta é Isaías 53, versos 10 ao 12. Está escrito assim: Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, a morte de Cristo, ela confirma a veracidade das Escrituras. Você imagina se essa profecia aqui não é realizada, se Cristo não ressuscita. Como é que nós olharemos para esse texto de Isaías, por exemplo, dentre vários outros, e falaremos: não, isso aqui é verdade, se Cristo não ressurge da morte. Então, a morte, a ressurreição de Cristo, ela também é um fator de verificação e de confirmação das Escrituras Sagradas também.
Em quinto lugar, a ressurreição de Cristo, ela prova que o Evangelho também é verdadeiro. Em 1 Coríntios, no capítulo que a gente está lendo, 15, do verso 1 ao 4, está escrito assim: que vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês são também salvos, se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. E aqui está um resumo do Evangelho por parte de Paulo: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo mostra então que a ressurreição de Cristo, ela não é apenas uma parte fundamental do Evangelho, como ela também é a cola, por assim dizer, que une todas as demais partes do Evangelho. Então nós temos 5. Isso. Até agora 5. Então você termina essa quinta, depois a gente volta às outras 5, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Ok. Ou seja, sem a morte de Cristo, os crentes creem em vão, eles não têm nenhuma esperança. Mas uma vez que Cristo ressuscitou dos mortos, nós temos a esperança de ter nossos pecados perdoados e sermos considerados então justos aos olhos de Deus e ter uma vida eterna com Cristo. Então, ele passou 5 informações importantes com textos bíblicos. Eu quero dar uma pausa nessa parte e a gente conversar um pouquinho sobre alguns pontos importantes também, além destes, tá? Para você, então, você bota assim um parênteses e aí vai falar o seguinte: são pontos. O primeiro ponto que eu queria conversar com você rapidinho é o seguinte, ó: a ressurreição de Cristo é um evento escatológico. O que é isso? A ressurreição não fala só sobre o passado, não é só para cumprir a profecia, o que estava anunciado no Antigo Testamento, mas a ressurreição de Cristo é algo que tem a ver com o futuro. E aí eu queria conversar com você. Abra lá a sua Bíblia no versículo 19. Então estamos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a questão de Cristo não se envolve só com respeito a essa vida, aponta para o futuro. Se Ele ressuscitou, também nos ressuscitará. Olha o que diz o versículo 13 e o versículo 14, também 1 Coríntios capítulo 15. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a nossa fé. Tinham pessoas que não criam na ressurreição. Como pode? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para essas pessoas que estavam convivendo ali, que pregavam contrário a isso. Pessoal, não acreditam em ressurreição, então não acredita que Cristo ressuscitou. O crente crê na ressurreição. É possível. Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, há de nos ressuscitar também no último dia. Então é um evento que também vale para o futuro, ou seja, tranquiliza a gente. Se Ele ressuscitou, Ele tem poder para ressuscitar todo mundo, né? Todos nós, então seremos transformados naquele dia. O segundo ponto para a gente conversar, que é importante, é que a ressurreição de Cristo fez parte da história. Não é história com E, história, mas história com HI, história. Foi um evento que fez parte da história. O capítulo 15, versículo 3, do versículo 3 a 8 diz assim, ó: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, que é Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. Até hoje, quando Paulo está escrevendo a carta. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Olha só, Paulo está querendo provar para as pessoas, e historicamente, então 500 pessoas, mais de 500. Se você quer saber, procure, porque tem alguns vivos. Paulo está dizendo isso.
Algumas pessoas que viram Jesus, depois dele ter morrido naquela cruz, viram Jesus, está lá, o livro de Atos também registra isso, Lucas registra isso no início, né? Então muitos irmãos, muitas pessoas viram Cristo, e o apóstolo, para caracterizar assim que ele é um apóstolo, ele também vê Cristo ressuscitado. Então na verdade, né, acaba ali em Paulo, os apóstolos, né? Então é uma das marcas do apostolado. Então ele também vê Cristo da mesma forma, ele aparece para ele, para dar esse privilégio a ele também, além de todos aqueles irmãos que viram Jesus. Então é um evento histórico, não é uma coisa que, porque é o seguinte, se Cristo não tivesse ressuscitado, aquele povinho não teria como crescer, desenvolver, tanta gente está junto com eles, não teria como. Você acha mesmo que, como outros movimentos judaicos, vários deles existiram, acabaram? Os próprios essênios, que tinham uma estrutura, acabaram, e outros também acabaram. O cristianismo superou o judaísmo em número, em tudo, porque está baseado na verdade. Naquele momento as pessoas queriam inventar histórias, mas não deu certo. A história verdadeira perdurou, e Paulo está confirmando ali, olha, tanto, tal pessoa, tais pessoas. Então a ressurreição é um evento histórico. Quer falar um pouquinho sobre isso, seminarista? Estava aqui achando esse texto, e nisso que você falou exatamente, né? Se aquilo que os crentes pregavam e pregam até hoje, pregamos até hoje, é falso, ou seja, se a ressurreição não aconteceu, se tudo foi uma farsa, o movimento cristão não duraria tanto tempo, não duraria 2000 e tantos anos assim. Isso não é notado só hoje, né? Desde da antiguidade isso já é notado. No começo do cristianismo, lá em Atos 5, Gamaliel, que era também um judeu, ele lá estava no Sinédrio, eles estavam julgando lá os apóstolos e a pregação que eles estavam fazendo. E aí Gamaliel, usado por Deus, levanta, e antes de que pudessem condenar os apóstolos, a perseguição, a morte, enfim, Gamaliel usa exatamente esse argumento. Deixa eu ler aqui esse texto, está lá em Atos 5, verso 34 e em diante. Está escrito assim: mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Então disse ao Sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Verso 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano, ou se esta obra, vem de homens, serão destruídos. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm risco de estar lutando contra Deus. Até o verso 39, então. Então, o argumento de Gamaliel é exatamente esse. Olha, se isso que eles estão pregando aí, se o que eles estão fazendo agora for uma coisa inventada, se for uma coisa de homens, se não proceder de fato de Deus, então esse movimento vai morrer. Assim como morreu o movimento de Teudas, e assim como morreu o movimento também de Judas. Então, esse argumento de que se Cristo não tivesse ressuscitado, se a nossa pregação fosse falsa, ele não teria resistido até hoje, é um argumento já muito antigo e válido. Nós estamos aqui 2000 anos após a morte de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Se isso fosse uma história inventada, isso não teria dado certo. A gente não conseguia segurar uma mentira por tanto tempo assim. E também um outro dado é que os apóstolos, os mártires da igreja, não teriam se disposto a morrer por uma mentira. Diante de uma mentira, quando você é muito pressionado, você fala: não, isso não é verdade, não, é mentira, eu não vou morrer por uma mentira. A gente morre por uma verdade, por uma convicção. Então isso prova também que de fato foi um acontecimento histórico a ressurreição de Cristo. Então desses pontos, o último seria assim: é tão importante a ressurreição para a igreja tem que comemorar tanto isso. É claro que a morte, né, foi importante, mas a ressurreição, ela selou tudo, ela marcou tudo, ela tornou tudo aquilo que estava planejado efetivo agora.
Isso é que deu surgimento à igreja cristã. Eu lembro daqueles irmãos que estavam a caminho, né? Estavam caminhando e um conversa com o outro. Lucas registra muito bem isso. E eles estavam conversando e Jesus aparece entre eles. E um diz assim: nós esperávamos que ele redimisse o seu povo, ou seja, esperaram que ele continuasse vivo, criasse um exército e detonasse o povo romano e separasse o povo de Israel de Roma. Mas não aconteceu. Jesus está bem ali batendo um papo com eles. E eles estão meio decepcionados, né? Então, essa decepção, ou seja, ontem eu vim aqui para a igreja, gravei um pequeno vídeo para você sobre Sábado de Aleluia. Vê lá no nosso YouTube, tá bom? Procura lá no YouTube, curte, se inscreve, vê lá no YouTube. E aí, tá lá no YouTube da igreja. Eu fiquei também triste, pensando assim: agora tudo acabou. Nosso mestre morreu, foi sepultado. O sábado é o sábado da quarentena, de ficar dentro de casa, remoendo, sofrendo, triste, né? Os textos bíblicos registram muito bem isso, a tristeza dos apóstolos, incluindo Pedro. Vou pescar, né? Vou voltar a fazer o que fazia. Então, a ressurreição, ela acende esse fogo novamente na igreja. Na verdade, o fogo não tinha apagado, mas estava muito baixinho. É aquele fogo que você não consegue ver, como o álcool gel, né? Você bota o álcool gel, tá com fogo, é perigoso, você não vê o fogo. Mas depois o fogo aumentou, a igreja desenvolveu, a igreja cresceu, porque foi baseado nessa verdade. Então a ressurreição foi algo que motivou a igreja. Sobre isso é importante falar também, porque às vezes a gente, olhando para esses personagens que estavam lá, a gente às vezes fica meio desapontado com eles também, né? Fala: poxa, como é que Tomé não pôde acreditar? Poxa, como é que o Pedro foi pescar e tal, meio que desistindo das coisas. Mas a gente não pensa, é muito fácil fazer isso olhando para as Escrituras hoje, como um livro completo que narra a história da ressurreição também. Agora você imagina se você estivesse ali com Cristo, aquele que é o seu Salvador, você crê nisso, e agora ele está então morto na cruz. Ele está ali como mais um criminoso condenado, né? E por Roma, e ele está sendo morto ali na cruz. Como é que você reagiria a isso? Eu acho que eu reagiria também com alguma incredulidade, eu particularmente. Poxa, aquele que eu depositei confiança está aí morto na cruz, e acabou então a história, é isso. Então às vezes a gente não se coloca no lugar dos personagens na época do acontecimento. E quando você se coloca nessa posição, é muito mais fácil você desanimar, ficar descrente naquilo, do que você falar: não, de fato, agora daqui a pouco ele vai ressuscitar, como ele disse antes. Porque de fato ele tinha dito para os discípulos: olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Em 3 dias eu reconstruo esse templo. E ninguém entendeu nada. Então agora, ali naquele momento, eles estavam com uma fé bem pequena, mais do que antes estiveram já. E depois a gente vê que quando Cristo ressuscita e as mulheres vão contar isso para os discípulos, eles ainda têm uma certa resistência a isso. Pedro vai lá olhar e tudo mais. Todo mundo fala de Tomé, né? Mas Pedro foi lá também olhar, ver se estava vazio mesmo o túmulo. Então é uma coisa que a gente não para para pensar às vezes, né? Como que a gente reagiria se a gente estivesse naquela época? Eu seria um crente fraco. Então pode voltar os 5 pontos que faltaram e a gente finaliza. Aí depois eu vou falar dos aniversariantes da semana e a gente vai fazer a oração. Mas pode falar os outros 5 pontos. Só mais um, vou falar dos 5 pontos, mas só mais um comentário sobre esse episódio dos 2 discípulos no caminho de Emaús, que é muito importante. No versículo Lucas 24, portanto, no verso 30, depois dessa caminhada com Jesus, sem eles saberem que era Jesus, já ressurreto, está escrito assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Verso 31, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Ou seja, é apenas quando Jesus quer se revelar que nós podemos conhecê-lo e crer que ele ressuscitou dentre os mortos. E depois ele fala assim: olha, não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava no caminho, quando explicava as Escrituras? Mas agora já era tarde demais para eles aproveitarem da participação de Cristo, porque ele já tinha sumido do meio deles. Perfeito. Vamos voltar então aqui para os pontos pelos quais a ressurreição é importante. Os 5 primeiros, só citando aqui. Primeiro ponto: a ressurreição de Jesus significa que nós somos justificados diante de Deus. Segundo, a ressurreição de Jesus mostra que ele venceu a morte. Terceiro, a ressurreição de Jesus significa que os crentes estão unidos com Cristo. Quarto,
a ressurreição de Cristo confirma as Escrituras, a veracidade das profecias. Em quinto lugar, a ressurreição de Jesus prova que o Evangelho é verdadeiro e eficaz. O sexto ponto, então, a ressurreição de Jesus mostra que Ele é o Filho de Deus. Está escrito assim em Romanos capítulo 1, verso 4. Anote esses pontos aí. Romanos 1, 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se Jesus, como o pastor já falou aqui, se Ele tivesse morrido e permanecido morto, se Ele não tivesse ressuscitado, Ele não seria diferente de muitos outros que vieram antes dele e muitos outros que vieram também depois dele. Ele seria só mais um que falou que era Filho de Deus e continuou lá, morreu e não pôde fazer nada. Mas a sua ressurreição chancela esse status único de Cristo, que é o Filho de Deus. Portanto, a ressurreição de Jesus mostra que de fato Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. Em sétimo lugar, a ressurreição de Jesus significa que o Espírito Santo será derramado no coração de todos os crentes. Depois da morte de Jesus, de sua ressurreição e também de sua ascensão, Jesus promete que Ele enviaria o Espírito Santo para continuar a sua obra aqui na terra. Isso significa que o Espírito Santo, ele ajuda o povo de Deus, fortalecendo, convencendo e guiando esse povo para aquela vida que Deus deseja. Em Atos 2:33 está escrito assim: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. É o próprio Jesus que envia então o Espírito Santo para continuar a sua obra terrena. Em oitavo lugar, a ressurreição de Jesus dá aos crentes uma esperança viva. Ser perdoado pelos nossos pecados e justificados perante Deus dá aos cristãos uma grande esperança, uma tremenda esperança. Os cristãos agora deixam de ser inimigos de Deus, condenados ao inferno, para ser agora filhos de Deus, herdeiros do céu e da vida eterna com Cristo. Então olha só, por isso que a gente tem que comemorar muito a ressurreição. Hoje é um dia de festa. Então, além de estarmos em quarentena, apesar de estarmos em quarentena, podemos comemorar. Então eu quero fazer um negócio hoje, no meio aí do estudo, lembrar o pessoal: tira uma foto com a sua família hoje, seja na hora do almoço, ou na hora que está distribuindo o chocolate, o que for, tá bom? Eu acho que o chocolate tem nada a ver com a Páscoa, mas eu não sou contra o chocolate não, tá bom? Também como chocolate. Mas você, especialmente fora do almoço, você juntar com sua família, o Lucas lá com a mãe dele, eu com a minha família, então tiramos uma foto e eu vou juntar todas essas fotos. Quando falo eu falo Felipe, Vou juntar todas essas fotos e aí a gente colocar nas redes sociais da igreja, lá no YouTube e no Facebook, tá bom? Então uma foto da sua família comemorando a Páscoa, a ressurreição de Jesus. É algo tão maravilhoso, tão tremendo, abriu tantas portas, portas espirituais, portas materiais. Nós estamos tão felizes hoje em comemoração a essa data tão tremenda, tão grande, que nós vamos fotografar nossa família. Então tire uma foto, não fique triste por causa da quarentena, ela vai passar, assim como passou o sábado de aleluia e chegou o domingo da ressurreição, vai passar a quarentena, vamos estar comemorando. Fale aí os outros pontos. É um texto que mostra essa verdade muito clara, ou seja, que a ressurreição de Jesus dá aos crentes uma esperança viva. É o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Está escrito assim lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. A ressurreição de Cristo dá aos crentes a esperança de que agora nós não somos mais inimigos de Deus, mas somos seus amigos, seus filhos, e nós somos não mais herdeiros do inferno, mas somos herdeiros do céu, de uma vida com Cristo no céu. O nono ponto da importância da ressurreição de Jesus é que essa ressurreição de Jesus, ela mostra que nós seremos também ressuscitados, assim como Cristo foi. 1 Coríntios 15, nosso texto base de hoje, verso 21 e 22,
Diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Portanto, a ressurreição de Cristo também nos mostra que nós seremos ressuscitados juntamente com Ele. E importante notar, como o pastor também já falou aqui, que diferente de algumas seitas, nós cremos que Cristo ressuscitou em corpo, em carne, e nós ressuscitaremos também em carne. Paulo fala isso também no capítulo 15 desse livro, dessa carta, na primeira carta dele aos Coríntios. Agora, era um corpo glorificado, mas não era tão diferente, né? Que ele foi reconhecido por alguns. É claro, você fala que os discípulos do caminho de Emaús não reconheceram ele, então tinha alguma diferença, mas nem tanto de não ser reconhecido, né? Por outros discípulos ele foi reconhecido. Então é um corpo glorificado, é diferente, mas é um corpo, é o próprio corpo que é transformado. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós seremos transformados, ou seja, aqueles que estiverem vivos vão ser transformados, e os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado. E só um parênteses aqui para a gente fazer uma brincadeira. A gente viu também, para tanto essa realidade que o corpo de fato era um corpo, né, de pessoa, de um ser humano, que Cristo vai lá e come com os apóstolos. É verdade, Minha esperança é que no céu tenha comida. Olha, será que vai ter? Em 10º lugar, da importância da ressurreição de Cristo, é que essa ressurreição de Jesus, ela significa que também ele julgará o mundo com a sua justiça. Em Atos 17, versículos 30 e 31, está escrito: Deus não levou em conta os tempos de ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu, Jesus Cristo. E deu certeza disso a todos, ressuscitando entre os mortos. Um dia, todo o mundo será julgado, por Cristo. E aqueles que não creem no nome de Cristo, não creem na obra redentora e salvífica de Cristo, não creem no Cristo Salvador e no Cristo Senhor, esses serão, nesse julgamento, condenados à danação eterna. Eles serão condenados ao inferno, onde eles terão apenas a tormenta de Deus, eles terão apenas a ira de Deus e jamais poderão desfrutar do seu amor. Quanto aqueles que creem em Cristo e creem na sua obra, creem na sua morte expiatória, creem na sua ressurreição ao terceiro dia, esses terão a vida eterna ao lado de Cristo nos céus. Portanto, a pergunta que fica para você que está assistindo a gente, eu não sei se todos que estão assistindo a gente são cristãos, pode ser que tenha algum não cristão aí, e eu queria ler esse texto para você, e queria que você refletisse sobre isso, mesmo se você já é cristão, mas se você não é, pense com seriedade sobre esse tema, essa verdade de que um dia Jesus julgará o mundo com a sua justiça. Em João 11, 25 e 26, está escrito assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus termina perguntando esse texto, no verso 26, parte B. E eu pergunto para você: você crê nisso? Quando você estava comentando, eu lembrei de um texto lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo também, que escreve ao povo de Tessalônica, diz o seguinte, a partir do versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, 13. Estamos falando de ressurreição de Cristo e vamos falar da nossa ressurreição, que tem a ver, tudo tem a ver. Você vê que dentro dos 10 pontos que o Lucas colocou, pelo menos uns 9 tem a ver com a situação da igreja, a importância, tudo isso foi importante para a igreja, para fortalecer a igreja, para estruturar a igreja. E aí é importante você ler outros textos que tratam da ressurreição. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 13 ao 18 de 1 Tessalonicenses. Olha só: Não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum pereceremos
precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu sei que você tem uma vida boa, feliz, apesar da quarentena, tranquila, vai saborear algo que você gosta hoje. Mas os judeus estavam passando por perseguições, os cristãos por perseguições e sofrimentos. O apóstolo Paulo usa a ressurreição não só de Cristo, mas a ressurreição do povo de Deus para consolar esse povo. Se a igreja tiver que passar por uma nova perseguição, né, Deus vai nos usar, vai usar você também para falar para outras pessoas, assim, olha, nosso prazer, a nossa alegria, o melhor de Deus não é o que está nessa vida aqui. Não é isso. Deus tem coisas reservadas para todos nós. Paulo usa a ressurreição para fortalecer aquelas pessoas, para elas continuarem juntas e vivendo e pregando o Evangelho. Você vê a importância da ressurreição, bem importância. Então hoje a comemoração da Páscoa é uma outra Páscoa, é muito além de comer um chocolate, de comer uma comida saborosa com a família, de reunir a família, trocar até presentes, panetone, outras coisas mais que foram incorporadas, né, para a questão do comércio. E agora? Comércio todo, um vírus acaba com muita coisa, mas aquilo que é de Deus permanece. Continue, seja lá com a sua água, com sua comida simples hoje, comemore a ressurreição de Cristo. Louvado seja Deus. É muito rápido, é muito pouco tempo, mas eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor para você conversar com você sobre esse assunto, não é isso, Lucas? Sim, aqui a gente falou de muitas coisas. Eu listei 10 pontos aqui de por que a ressurreição é importante, portanto deve ser comemorada, sob a perspectiva correta, é claro, mas o resumo de tudo é isso, né? Que Cristo ressurgiu dentre os mortos, e nós agora temos a esperança da vida eterna, o que antes não teríamos, mas Ele agradou a Deus trazê-lo à terra, fazê-lo sofrer na cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados e também ressuscitar ao terceiro dia. Uma curiosidade também que a gente acabou não falando por muito pouco tempo, mas há um texto que fala que Jesus permaneceria morto por 3 dias e 3 noites. E essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm, que dizem assim: mas como é que ele permaneceu 3 dias e 3 noites se ele ressuscitou já no domingo? Ou seja, ele morreu na sexta e ele ressuscitou no domingo. Então esse texto está lá em Mateus 12:40, e diz assim: pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E as pessoas perguntam: como é que ele ficou 3 dias e 3 noites se ele morreu na sexta, provavelmente ali um pouco antes do entardecer, e ressuscitou no domingo de manhã? Então não ficou 3 dias e 3 noites, ficou só 3 dias e meio assim incompletos, né? Mas essa curiosidade é importante, porque às vezes as pessoas usam esse texto aqui e outros para descreditar a verdade de que Cristo de fato ressuscitou depois de 3 dias, como estava escrito. E a explicação para isso é muito clara, né? Os judeus, eles não contavam os dias como nós contamos hoje, né? Manhã, noite, aí sim se pode contar um dia. Na verdade, para os judeus, o dia era contado da noite de um dia até antes do entardecer do outro. Então, de fato, Cristo, quando ele morre na cruz na sexta-feira, aos nossos olhos, na verdade ele está morrendo ali para os judeus no dia ainda que era de quinta, porque ele morreu antes do entardecer, antes do pôr do sol. Então ele morre ali no final do dia de quinta-feira, ele fica sexta, sábado, e ele ressuscita no domingo de manhã. O domingo de manhã é contado também como o dia anterior. Então são 3 dias de fato, 3 noites que ele ficou ali morto, e depois ele ressurge dos mortos. Beleza, é bom saber que o calendário era diferente naquela época, né? E eles olhavam muito a questão do pôr do sol, né?
pôr do sol, o dia já termina. E eu quero finalizar com você orando, mas agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes. Ontem fez aniversário a irmã Irene Rosa, esposa do presbítero Pascoal. Dia 12 está aqui Miguel da Silva dos Santos. Dia 13 está a Keila de Souza Cardoso, a Keila da congregação. Dia 14, Anderson Luiz Ribeiro da Costa. Dia 15, Terezinha, a irmã Terezinha aqui ao lado da igreja, mais um ano de vida. Dia 15 ainda, Railane, lá da congregação, Railane de Souza Silva. Dia 16, a nossa irmã Maria Helena. E dia 16 ainda, Ana Clara Loureiro Leão. E 16, Gutenberg, diácono Gutenberg. Dia 16, Caio Rodrigues Santos. Tá bom? Esses são os aniversariantes dessa semana que vai seguir agora. De ontem, a irmã Irene, até o Caio, dia 16. Nós estamos felizes por você estar conosco hoje. Que dia semana que vem? Domingo que vem é que dia? 18? 19. Olha como está complicado. 19. Então eu tenho que falar mais gente. Então, dia 17, a Cristina Baracho, a Cristina. Deus abençoe, Cristina. Feliz aniversário, dia 17, irmão. Não esqueça, não. Vou mandar para o WhatsApp para você. E dia 19, Antônio Marcos da Silva. 19 ainda, Marlene Aurora. Então são esses aí os nomes dos aniversariantes. Não sei se o senhor mencionou, mas a irmã Irone aqui no chat comentou que dia 17 é aniversário da Lola também. Do Lola, do homem. Lola. Não conhecia. O Lola, aniversário do Lola. Então, o nome dele é Gilvan. Ela mesmo bota Lola, e todo mundo vai chamar de Lola, o nome é irmão dela. Gilvan não está registrado como membro da igreja ainda, mas apesar de participar, se envolver, está na hora do batismo, Lola. Está chegando o batismo. Já tem que fazer parte. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu fico muito feliz porque as pessoas estão multiplicando o que a gente está fazendo aqui. Nós, assim, eu não sei como vai ficar hoje, a gente depende de muitos fatores, mas cada semana eu me emociono muito com a participação das pessoas, os comentários. Aliás, quem está comentando hoje vai concorrer a um livro também, né? Vai concorrer a mais um livro, só tem mais um. A um livro, já foram 25 livros. Concorrendo mais um livro, tá bom? Do pastor Ricardo Narciso. E também eu fico feliz com a divulgação. Eu fico bobo quando a gente multiplica esses dados. Quantas pessoas são alcançadas com o culto, com a escola dominical. O estudo é mais demorado, não fica muita gente acompanhando, eu sei disso, mas os membros da igreja estão aí desde o início. Deus abençoe a sua vida. E outras pessoas também que começaram e entraram nessa conversa sobre ressurreição e estão com a gente aí. Semana que vem continua a EBD quarentena. Tá bom? Nós vamos chegar a um momento em que vamos dividir. Os professores das classes vão fazer os seus vídeos para a gente mandar para os alunos das classes, mas nós vamos continuar aqui ao vivo. E depois então cada classe vai receber o seu vídeo específico. Mas agora nós estamos fazendo uma geral aqui, eu, o seminarista Lucas. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Abençoe o Felipe que está nos ajudando hoje aí nos bastidores, né? E tenha uma Páscoa abençoada e maravilhosa na presença de Deus. Tire a foto com a família para a gente poder fazer aí esse vídeo com todos os irmãos, tá bom? Manda foto. E aqui a gente faz um esquema aqui para colocar no nosso Facebook, e também no WhatsApp, no YouTube da igreja. Se você não se inscreveu lá no YouTube, vai lá, né? Inscreva, aperte o sininho lá para poder marcar. Nós queremos chegar a 1000. Precisamos chegar a mil inscritos na nossa página, e você pode divulgar isso para outras pessoas, tá bom? Vamos orar novamente? Muito obrigado, Deus, por mais um encontro. Sabemos que o Senhor usa todos os meios para abençoar nossas vidas, Pai. Muito obrigado, que mesmo distante podemos estar juntos através dessa rede social, Pai. Muito obrigado pela vida de todas as pessoas que multiplicam isso, que estudam a Tua palavra, que aproveitam essa oportunidade para crescer, que o Senhor possa continuar alcançando vidas, Pai. Muito obrigado por demais igrejas que estão funcionando hoje da mesma forma, Pai, e não estão deixando de proclamar a Sua palavra. Muito obrigado porque Cristo ressuscitou, e nós estamos comemorando isso hoje. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém
Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Graça e paz.